Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar hoje a leitura de Gênesis e nesse livro especificamente nós vamos usar a versão bíblica NVT, a nova versão transformadora. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu, e a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: enchem-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento.
e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Glória a Deus. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, cremos claramente nisso, revelado pelo Senhor, até porque não tinha ninguém ali vendo o que estava sendo feito. Então foi uma revelação de Deus dada a Moisés para a humanidade. E é importante entender que o nome Gênesis já significa início, princípio, começo, e é a primeira palavra que aparece logo no versículo 1, no princípio, a palavra hebraica Bereshit. Então, é um livro que não é apenas a história do começo de todas as coisas, da criação de Deus, mas é uma chave para entendermos toda a Escritura Sagrada. O livro de Gênesis, ele realmente serve como uma revelação de Deus que traz nesse livro os alicerces das principais doutrinas bíblicas. Muitas pessoas não percebem isso, mas nós não entenderíamos a salvação em Cristo, não entenderíamos a obra do Espírito Santo, se não compreendermos toda a criação, e Gênesis traz então como uma sementeira das bases doutrinárias essenciais. É tremendo que logo comece falando: no princípio Deus criou todas as coisas. Percebemos aqui logo de início que essa revelação de Deus como o único Deus, o único que tem poder de criar, o único digno de ser adorado. Apenas o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, já é algo especial demais, porque só essa revelação, primeiro que isso é uma revelação de Deus, essa revelação ela vai desfazer toda distorção que o homem que não crê no Senhor, ele vai tentar formar para negar a existência de Deus ou distorcer o verdadeiro Deus. Só nessa expressão, no princípio criou Deus, nós aqui já anulamos o ateísmo, que nega a existência de Deus, já cai por terra o panteísmo, que acredita que tudo é Deus, a árvore, o ser vivo, seres inanimados, tudo contém Deus. Isso é um engano. Só essa afirmação nega o agnosticismo, que são aqueles que até acreditam na possibilidade de Deus existir, mas não acreditam que podemos saber isso ou se relacionar com Ele. No princípio criou Deus, já nos revela um Deus que cria e que se relaciona conosco, um Deus que é pessoal. Só essa afirmação já nega e lança por terra também uma visão dualista, pessoas que acreditam em duas forças diametralmente opostas que lutam entre si. Não, a Bíblia diz que só há um Deus que é todo poderoso, só Ele cria. A palavra bará, que aqui no hebraico, né, bará, Deus criou. Essa palavra criar é criar a partir do nada. Só o Senhor, só Yahvé, só Deus tem o poder de criar do nada. Então não existe duas forças lutando entre si na mesma dimensão. Só Gênesis capítulo 1 já lança por terra também o politeísmo, a inclinação das religiões e dos homens que não creem no Senhor de acreditar que existem vários deuses. Só há um Deus, só há um Senhor. E também essa afirmação lança por terra o materialismo, as pessoas que vivem apenas pensando na matéria e negam um Deus transcendental, eterno, glorioso. Irmãos, Gênesis é uma chave espiritual para compreendermos a revelação de Deus no geral, a salvação do Senhor, né?
Não é um livro científico. Muitas pessoas começam a ler Gênesis tentando entender como começou isso, aquilo, e a preocupação, a intenção do Senhor a revelar a Moisés não é para nos dar todos os detalhes científicos. Então Gênesis não explica o como Deus fez tudo de forma científica, mas revela sobretudo o Senhor. Aí o nome que aparece para Deus logo no início é Elohim, o Senhor, né? Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno. Então a intenção do Senhor aqui é revelar a Ele mesmo, é revelar a sua glória, é revelar os seus propósitos ao criar todas as coisas. Então Ele não quer explicar para nós a ciência por trás de cada detalhe, mas Ele quer mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que existe um propósito na criação. O livro de Gênesis revela de onde viemos, de quem viemos, para quem viemos, por que estamos aqui. O nome de Deus já aparece como Elohim, mostrando que é um nome plural, mostrando que o nosso Deus é um Deus triuno. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão aqui, como lá em João capítulo 1, no Evangelho, mostra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Mostra o texto também que Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra. Então Gênesis 1 começa dizendo: no princípio Deus criou, chamou a existência do nada, os céus, no plural, todas as coisas, todos os astros do universo, e a terra porém era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Mostra no capítulo 1, versículo 1, que a criação de Deus foi gradativa, foi um processo. Deus não criou todas as coisas de maneira automática. Deus trabalha com processos, Deus trabalha com estações, Deus trabalha de forma gradativa na criação. E aí, tudo muda quando Deus fala, porque aí no versículo 3 diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus cria a partir do que Ele fala. A palavra de Deus tem o poder de criar, de chamar a existência. A palavra e o Espírito Santo. Deus cria a partir da palavra. Há uma frase atribuída a Einstein, que ele dizia que não sabia explicar, mas ele tinha convicção de que todos os seres criados, tudo que existe, ele disse que ele tinha certeza que tudo que existe de forma material era som congelado. Essa frase atribuída a Einstein é muito interessante, porque um homem inteligente, cientista, que não conseguia explicar a criação, como que as coisas vieram a existir, mas ele disse que ele tinha a convicção que seria som congelado. A palavra de Deus traz à existência todas as coisas. Quando Deus fala, as coisas são criadas, e Deus cria a partir da sua palavra. O livro de Gênesis, pelo que já falamos até aqui, então é o livro que fala da criação de Deus. Mas não só da criação, fala de criações no plural, recriações, quando a gente observa que Gênesis capítulo 1 fala do início, mas nós vamos saber mais à frente que após o dilúvio, Deus começa novamente, uma nova oportunidade para a sociedade, para a humanidade. Depois do dilúvio, vem aquele período de rebelião lá em Babel, em Gênesis 11, e Deus também fala da criação de um povo, de uma nação, para receber sua revelação, para que o Messias viesse através da nação, dos hebreus, que depois o nome atribuído é Israel. Então Gênesis vai mostrando um Deus que cria e que recria a partir da queda do homem, do tropeço do homem, do erro do homem. Gênesis é o livro que mostra então essa grandeza de Deus, de criar todas as coisas pela sua palavra.
Gênesis vai falar sobretudo, sobre a glória de Deus, porque Deus criando, irmãos, é manifestação da sua glória. Salmo 19 diz isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia. Isso, então, que a gente vê em Gênesis como tema principal, seria o Deus único e verdadeiro, criando todas as coisas, manifestando a sua glória. Gênesis é um livro que fala de aliança, Deus chamando o homem para viver uma vida de comunhão, intimidade, aliança. Gênesis é um livro que fala de relacionamentos, fala de Deus com Adão e Eva, fala de Abel e Caim, fala de Abraão e Ló, fala de relacionamentos, Esaú e Jacó. Gênesis é o livro que fala da criação de todas as coisas. Mais alguns detalhes que poderíamos destacar aqui, irmãos. Gênesis é um livro que fala do propósito de Deus ao criar todas as coisas. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Aleluia. Efésios capítulo 1 diz isso, mas Gênesis mostra Deus criando a todos os seres vivos, as plantas, as aves, os peixes, os animais, e no sexto dia Deus forma o homem. É muito interessante perceber os detalhes. Seria muito difícil resumirmos capítulo 1 de Gênesis em 50 minutos, em 2 horas, em um dia estudando, mas de maneira bem resumida, irmãos. Gênesis capítulo 1 mostra um Deus que chama a existência todas as coisas para o louvor da sua glória, e mostra um Deus que é pessoal, um Deus que se relaciona com a criação. Não é um Deus indiferente que cria e se isola, não, um Deus que fala, um Deus que se relaciona. Nós vamos perceber isso. E aqui no capítulo 1 a gente percebe que Deus ele cria as coisas de maneira gradativa e com propósito. Ele cria primeiro a luz, e há muito debate sobre isso, porque a luz existe antes do sol. Depois Deus cria aí os luzeiros. Alguns creem que Deus pode ter criado, mas o sol ainda não tinha todo o seu brilho, o seu fulgor, e aí mais à frente a luz do sol, ela sim vai chegar sobre a terra. Há muitos detalhes que não tem como a gente discorrer, e seria um propósito muito fora do que a gente propõe aqui todos os dias, que é um alimento da palavra. A nossa intenção é que a gente ame a palavra de Deus e nos alimente de Gênesis nessas próximas semanas, E o que mais importa aqui no capítulo 1, irmãos, é que Deus é um Deus pessoal. Ele quer se revelar a nós. Ele é glorioso, é transcendente, mas Ele é um Deus que se manifesta, que fala, que chama à existência todas as coisas. E Ele cria cada ser vivo segundo a sua espécie e vai se multiplicando. Então Ele cria seres que podem se multiplicar com o poder de se multiplicar segundo a sua própria espécie. E é muito interessante perceber que Deus, Ele cria as plantas a partir da terra. E as plantas dependem da terra para poder sobreviver. Ele cria também os animais, e os animais se alimentando das plantas. Ele chama a existência também a partir de outras partes da criação. E quando Deus vai formar o homem, Ele fala com Ele mesmo. O texto diz que Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver depois, no capítulo 2, que mais uma vez nos é contado a criação de uma forma mais detalhada. Capítulo 1 é a criação de Deus de uma forma geral. Capítulo 2, alguns detalhes da criação vão sendo acrescentados, sobretudo focados no homem. Mas o homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. No versículo de número 27, diz assim: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Essa expressão ser criado à imagem de Deus tem mais relação com o nosso espírito e a nossa alma do que qualquer coisa que se fale de aparência física. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque o homem tem a capacidade de se relacionar, de falar, ele tem personalidade. O homem, ele tem a capacidade de falar
e de ter comunhão com o seu semelhante. Tudo isso tem a ver com a imagem e semelhança de Deus na vida do homem. O homem tem a capacidade de se relacionar com toda a criação. Deus nos criou para dominar a criação, dominar os animais. É interessante que Deus não criou o homem para dominar a mulher e nem o homem para dominar o outro homem. Por quê? Porque cada um de nós tem a imagem e semelhança de Deus, conforme o versículo 26 nos diz. Nós fomos criados para se relacionar com Deus e para cultivar, cuidar da criação de Deus. E para amar a Deus e ao nosso semelhante, porque Deus nos criou com a capacidade de amar. Deus nos criou semelhante a Ele no sentido de nos relacionar uns com os outros. Temos uma personalidade. E tudo que nós somos, irmãos, vem de Deus. Só há uma coisa em nós que não veio de Deus, que nós vamos perceber que vai ser revelado no próximo capítulo, no capítulo 2 e 3, que é o pecado. Mas aqui está a criação perfeita de Deus. A criação de Deus toda visa a glória dele, mas Deus criou todas as coisas, irmãos, para que a gente desfrute, porque Ele nos criou como filhos dele. Ele criou para que a gente possa desfrutar da criação. É interessante como que as pessoas tentam negar até a palavra criação hoje. Hoje a palavra mais usada é natureza. As pessoas dizem que tudo que está criado é natureza, e alguns, pior ainda, dizem a mãe natureza. Irmão, só existe um Pai, um Senhor, um Deus, e Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso tudo que existe é criação de Deus. Deus trouxe a existência para a sua glória, para o seu louvor. Gênesis capítulo 1 vai nos mostrar então o amor de Deus sendo revelado, a glória de Deus sendo revelada através de todos os detalhes da criação. É impressionante como que há tantos detalhes em Gênesis capítulo 1. Nos mostra claramente que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele fez tudo com um propósito. A criação não é obra do acaso, a criação não é obra de uma evolução. Pode perceber que toda pessoa que resiste ao Evangelho de Jesus, ela tenta contar uma outra história. E a ciência tenta negar o criacionismo. Porque sabe que se há um Deus que criou todas as coisas, como a palavra do Senhor nos revela, esse Deus Todo-Poderoso precisa ser reconhecido, adorado, honrado. Nós vamos conhecê-lo. E para conhecer a Deus, nós só conhecemos através de Jesus, através de um coração quebrantado, através de um coração que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que precisa ser entregue para Ele. Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, está falando que nós temos essa natureza original, vinda de Deus, e nós precisamos usar todas as coisas para a sua glória. Como olhar para Gênesis capítulo 1 e adorar a Deus? Precisamos reconhecer que toda a criação, irmãos, é obra das mãos do Senhor, foi criado para a glória de Deus e foi nos dado como presente para a gente cuidar, para a gente desfrutar. Precisamos reconhecer também em Gênesis que Deus nos criou para Ele. Os peixes não vivem sem a água, as plantas não vivem sem a terra, porque foram chamados à existência a partir desta realidade. O homem foi chamado à existência no seu espírito, na sua alma, do próprio Deus. Nós nascemos para Deus. E o homem que não se relaciona com Deus, todo o nosso distanciamento de um relacionamento profundo com Deus, vai trazendo sobre nós morte espiritual, morte emocional, morte dos relacionamentos. Nós nascemos para Deus. Deus vai falando de todas as coisas que Ele cria, mas quando Ele fala do homem, Ele fala que Ele formou a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. E qual foi a palavra de Deus para o homem? Sede fecundos, sejam férteis, no versículo de número 28. Então Deus os abençoou, Deus já nos abençoou, já há uma palavra de bênção sobre nós. E qual é a palavra de Deus sobre nós? Sejam fecundos. Isso fala de uma vida frutífera, isso fala da minha identidade. Seja frutífero, seja alguém
cujo seu coração, a sua vida produza fruto para abençoar outros. Seja fecundo, multiplique-se, ou seja, compartilhe da vida que há em você, compartilhe daquilo que de Deus você tem com outros, multiplique-se, encha a terra, e aí o Senhor diz, domine, isso fala da autoridade. Deus nos fez para que a gente seja fecundo, para que a gente tenha um legado, multiplique-se, abençoe outros, ensine outros, e tenha autoridade, domínio sobre a terra, sobre a sua própria natureza, que você não seja dominado pelos desejos, pelas paixões, pelas pessoas, pela maneira de pensar do mundo, mas que você seja alguém que realmente exerça autoridade. Agora, tudo isso nasce da nossa intimidade com Deus. Intimidade gera identidade, ser fecundo, identidade vai gerando multiplicação, e multiplicação gera autoridade. Irmãos, Gênesis é o livro do propósito. Você e eu nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para contemplar o Senhor. Nós nascemos para conhecê-lo. Quando Deus cria o homem, irmãos, Ele já o cria, né, para a sua glória. E quando Adão abre os olhos, a primeira visão que ele tem é da glória do Criador. É do Senhor dos Senhores, é do Rei dos Reis. Por isso Adão se relacionava com Deus todos os dias, porque ele nasceu de Deus e para Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado, e eu te convido a gente estar navegando pelas águas da palavra de Deus nas próximas semanas em Gênesis. Vamos orar? Pai, eu oro para que o Espírito do Senhor, que pairava sobre as águas no início de tudo, venha nos encher de discernimento, revelação, ao contemplar a Tua palavra. Senhor, renova a nossa fé nessa manhã, que essa palavra traga sobre nós a certeza que o Senhor é poderoso pela Tua palavra, de gerar coisas novas em nossa vida. O Senhor é poderoso para gerar começos e também recomeços todas as vezes que for necessário. O Senhor é o Deus de todas as estações, de toda a criação, e nós nascemos para Te glorificar, para Te adorar, para encher a terra do conhecimento da Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai.